E aí galera, bem-vindos ao canal Cine Resenha. Eu sou Roberto Lobato. E eu sou o Davi Lobato. E hoje nós iremos novamente abordar o segundo episódio de Game of Thrones. Então, solta a vinheta, editor! Começando com a intro que novamente mudou desde o último episódio para esse. Agora nós vemos a muralha caída novamente e o exército ultrapassando a última lareira, que é a família Amber. Conforme vocês podem observar no vídeo, podemos observar as pegadas caminhando em direção ao Winterfell. Então isso mostra que a vinheta de Game of Thrones é interativa. Pulando para a próxima cena, temos Jaime sendo interrogado por Daenerys, Sansa e Jon. Tyrion tenta defendê-lo, mas não consegue muito, não tem muito êxito, ainda mais por ser irmão, ser irmão, né, de Jaime Lannister. E logo Brienne se manifesta, logo por ter ficado certo tempo ao lado de Jaime. Conforme nós observamos nessa cena, a Sansa meio que contraria a Dany e diante da postura da Brienne, a Sansa aceita, o que remete a Dany a aceitar também. E logo ela interfere perguntando ao Jon, que naquele momento estava meio aéreo, porque ele tinha acabado de saber que ele era o Aegon Targaryen. A Sansa, como uma lady, ela passa por cima de Daenerys, que se nomeia a rainha, então vai dar merda vendo isso, vai dar merda, né? Fica uma pergunta no ar ali, e eu gostaria até de saber por que os produtores da série estão, até o momento, deixando o Bran muito calado. O Bran, nesses momentos, ele não interfere muito, e eu acho que ele seria primordial para evitar certos tipos de problemas. Apesar que nesse momento ele interferiu pouco, porém, ele soltou uma frase que assusta Jaime, que é a frase lá naquele momento que ele empurra o próprio Bran da torre, que é o que não fazemos por amor. O Jaime na hora se assusta, né? Você pode perceber que ele se assusta porque ele lembra disso, dessa frase que ele falou ao empurrar o Bran da torre. E deixa ele paraplégico. Na real, mal ele sabia que o Bran ia se tornar o Corvo de 3 olhos. Daenerys, nesse momento, questiona Tyrion Lannister da real fidelidade dele, porque a todo momento ela questiona isso, ela tem dúvidas. Apesar de confiar muito, ela duvida muito também da postura de Tyrion Lannister. O que nós sabemos que aparentemente ele é fiel a Dany, até então. E na cena seguinte, nós temos novamente Gendry e Arya se encontrando ali no meio ali do Winterfell. Gendry continua produzindo armas e tudo mais. E a Arya novamente dá aquele molezinho de leve pro Gendry, né? Mais adiante a gente vai saber o que aconteceu. A Arya nesse momento cobra Gendry a arma dela, que até então ele não tinha produzido, mas ela mostra uma certa facilidade com armas, né? Ela demonstra ali lançando facas no mesmo alvo, ele se assusta pela habilidade dela. Ela joga a faca assim, ó, de brincadeira e acerta. Tinha um cara do lado assim da pilastra que ela acerta e o cara tipo... Aí olha, o bagulho chegou aqui. Detalhe que ela faz sem força, né? Você vê que ela taca como se ela estivesse tacando uma pena. Eu nunca vi ela arremessando nada, foi até meio estranho, porque nunca vi ela treinando isso. E nessa cena nós temos a famosa frase que foi solta no teaser, que ela fala que conheceu vários aspectos da morte, várias faces da morte. E ela quer conhecer essa face da morte que ela nunca conheceu. Ela almeja a guerra, então, né? Pelo jeito, ela quer ver os mortos de verdade. Tem uma cena logo em seguida, depois dessa, da Arya e Gendry, que o Jaime ele encontra o Bran lá no represiro. O Bran tá lá sentado, igual o maluco. Olha. Aí o Jaime chega e questiona, pergunta o que ele se tornou. E tipo, ele continua não respondendo, tá ligado? Porra, cara, o que custa perguntar o que ele é, mano? O cara sabe de tudo e ninguém pergunta e tipo, caga. O cara é estranho, caguei. O interessante é que na conversa entre eles dois, na conversa o Jaime pergunta, e depois? O que vai acontecer após a guerra? E o Bran pergunta, que depois? Isso é muito estranho, porque nós sabemos que o Bran ele pode ter vislumbres do futuro. Será que vai existir um depois? Nem ele sabe, então... né? Fica meio vago. Complicado. Tem uma cena agora que o Tyrion, ele encontra com o Jaime lá no meio dos soldados, lá no campo em Winterfell. É um rápido diálogo. É um negócio não serve pra nada. Não é algo que vai impactar tanto nesse episódio. Mas uma parada que a gente pode perceber nessa cena é que tem aquelas estacas, como se fossem vários asteriscos de madeira e com vidro de dragão, com várias, como é que fala, adagas com vidro de dragão assim, uns espinhos, né? Que obviamente seriam pros
pros exércitos de zumbis, então... E nessa cena a gente passa a ter certeza que Cersei tá grávida, porque o Jaime afirma realmente que ela estava grávida e que ela não enganou o Tyrion de novo, né? Ela realmente está grávida, até então ela tá grávida. E na mesma cena, num corte de câmera, a gente percebe o encontro de olhares e uma conversa, um diálogo entre Jaime e Brienne. Cara, Jaime tá apaixonado por ela. Pra ter noção, ele deixa o irmão falando lá sozinho, né? O Tyrion tá olhando assim pro nada e falando, e enquanto isso o Jaime vira pro lado e começa a olhar pra mulher lá no meio do bagulho. Ele tá apaixonado. Ele pede até permissão pra ela pra servir no flanco esquerdo. Ele fala que seria uma honra servir com ela. Ela vai servi-la no campo de batalha, que ela seria a comandante do flanco esquerdo. Nesse momento também nós percebemos a grande evolução de Podrick, o escudeiro de Brienne. Cara, que evolução, mãozinha pra trás, na esgrima, ele, facilidade, no fino. Seguindo logo o roteiro ali, após essa cena tem uma cena com Dany e Jorah Mormont, que eles se encontram e Jorah vai meio que dar um conselho. Eles seriam meio que um conselheiro... Não oficial, eles seriam um conselheiro meio improvisado. Sim. Ele foi dar o conselho, de verdade, ele foi falar o que tinha que se falar. Ele foi aconselhá-la a falar que Tyrion é importante, ela precisa acreditar nele. Tyrion é o cara mais inteligente que ele conhece e é o cara mais inteligente ali em Winterfell naquele momento. Não só dito por ele, também por Sansa. Anteriormente ela disse isso, que Tyrion já foi um dos homens mais inteligentes que ela já conheceu. Então, o cara é zica, né? Ele não tem tamanho, mas tem inteligência. E no mesmo diálogo, o Jorah pede também pra ela se conciliar. A gente tem um jogo de imagens ali, a série corta, mas a gente deixa subentendido que ele convence ela a tentar se conciliar com Sansa Stark, o que é muito importante. A Sansa é a Lady de Winterfell. Eles precisam do apoio do Norte, né? Exatamente. Então... E Dany aceita a ideia do Jorah e vai até a Sansa, num diálogo até bem interessante que elas tiveram ali. Bem convincente, né? Sim, um diálogo bem interessante. Você percebe que Daenerys, ela tenta... As duas se esforçam muito para tentar se conciliar. A Dany tenta trazer uma igualdade entre as duas, que ela cita aquele problema de família, as duas têm problema com família, enfim. Ela tenta ali dar um ar de humildade, até que Sansa questiona ela. E depois da guerra? Depois que ela tomar o trono de ferro? O que acontece com o Norte? Eu tenho certeza de uma coisa. Que se o Bran estivesse ali, ele ia falar... Quem disse que tem depois? Eu acho que ele falaria isso. E ela questiona o que vai acontecer com o Norte. Porque o Norte, ele nunca mais vai se ajoelhar pra ninguém. Foi uma promessa feita por ele, né? Enfim, naquele momento ali, Dany é interrompida. Você vê que elas estão com a mão... A Dany tá com a mão por cima da Sansa, ela retira a mão porque ela não concorda com a ideia. Mas é interrompido. Na realidade, todo esse capítulo, né? Foi contraditório para Dany, mano. Ele sempre contradizendo eu chamaria esse capítulo das conversas interrompidas no momento errado. Porque as principais conversas foram interrompidas e a série não deixa a gente juntar as pontas. Não deixa. Ela não resolve, ela não deixa resolver. O que me traz uma leve preocupação, porque nós só temos mais 4 episódios. É complicado, é muita aresta ali pra acertar. Nesse momento que elas são interrompidas pelos soldados do norte, é a chegada do... Qual é o nome dele? Theon Greyjoy. A chegada do Theon Greyjoy e seus soldados, né, que nós vimos no primeiro episódio, que ele deixa a irmã dele... Qual é o nome da irmã dele? Yara. Que ele deixa a irmã dele, a Yara Greyjoy, ir para as Ilhas de Ferro. Ele vai até o norte e chega pra guerra pra tentar se consertar ou... Se redimir pelos erros, principalmente para o Bran. E também não podemos deixar de falar que essa cena foi mais emocionante do que o encontro de Arya e Jon, né? Que foi... foi uma cena assim, temos que bater palmas pra Sophia Turner. Que interpretação que ela tem, que atriz sensacional. Ela tá sendo... uma evolução tanto da personagem quanto da própria atriz, cara. É sensacional a interpretação. Parece que ela realmente foi aluna do Mindinho, não só como um personagem, parece que ela aprendeu com o Mindinho em si, o personagem. Dany também, eu acho uma parada assim que Dany pode se arrepender muito por ser tão rigorosa. Mano, ela podia abrir mão do norte, cara. Acho que ela pode perder a aliança com o norte por causa disso. Isso é uma parada que depende muito do futuro dela. Ela saber julgar as situações agora, pra no futuro da série ela se sair bem como rainha ou não. Acho difícil ela abrir mão de alguma coisa. Ela é Targaryen. Ela
tem certeza que ela é a herdeira do trono, ela é dona dos 7 reinos, foi roubado dela. Ela já virou mão de uma coisa, que foi a guerra dela. Não, sim, mais pra frente a gente vai... Se alguém foi manipulado, foi ela que foi manipulada pelo Jon, que largou a própria guerra pra lutar a guerra dele no norte. É verdade. O que o amor não faz, né? Temos ali uma volta ao passado. Temos o Sir Davos Seaworth servindo comida ao povo de Winterfell, né? Você vê que a comida já tá bem escassa, o pessoal comendo pouco. E a Gilly também cuidando dos idosos. Enfim, chega uma menininha perto do Sir Davos que faz uma referência a Shireen. A Shireen, do filho do Stannis Baratheon. É bem emocionante essa cena. A própria menina tem uma parte do rosto queimada ou dilacerada. Foi uma cena bem emocionante, bem legal, referência ao passado, enfim, foi bem legal. Aí logo na seguinte dessa cena temos uma breve cena sobre a chegada de Beric Dondarrion, Ed Doloroso e Tormund, avisando Jon que os mortos estão chegando e que daqui a pouco eles estão chegando, tipo, no final da noite, para o amanhecer, eles estão ali. Seriam apenas algumas horas até a chegada dos caminhantes brancos. Na cena seguinte, nós temos o Conselho de Guerra, né? Todos os lords ali, junto com a todos os guerreiros, junto com a rainha e, enfim, os generais, todo mundo ali reunido. E ali eles criam o planejamento de como parar o Rei da Noite, né? Até existe a dúvida se fogo de dragão seria eficaz contra o Rei da Noite. O Bran fala que nunca foi tentado antes, então há uma incógnita nisso tudo. E ali nós descobrimos que o Rei da Noite quer, de fato, uma noite sem fim. Uma noite sem fim. E que o alvo dele é o Corvo de Três Olhos. Que ele sabe exatamente onde o Bran está, por ele ainda carregar a marca, né? E ele quer apagar a lembrança dos homens da face de Westeros, né? Ele quer dominar tudo, ele quer a noite sem fim, ele quer acabar com tudo. Ele quer o mundo que vire o reinado dele. Sim, a noite sem fim, é isso. E terminando essa cena, quando todos vão sair da mesa, Dany olha pra Jon e Jon, de cabeça baixa, se despede e vira as costas. Ele continua muito nervoso e pensando como e quando deve falar pra Dany que ele é Aegon. Se você reparar em todas as cenas que eles se esbarram durante esse episódio, ele evita troca de olhares com a Dany, justamente por estar inseguro ainda e estar ainda maturando a ideia dele ser sobrinho da Dany, né? Nossa, deve ter passado uma parada meio estranha na cabeça dele. Eu acho que ele nem chegou a pensar nesse ponto. Enfim, ele pensou nos 7 reinos. É complicado. Muita coisa na frente. Na cena seguinte nós temos o Verme Cinzento e Missandei ali rapidinho, trocando uns beijinhos e tal. Antes da guerra. Planejando após a guerra eles irem para a cidade de Naath. E, enfim, eu acho que ali é uma cena de despedida porque um dos dois irão morrer. Ou os dois. E mais uma referência ao passado é quando Ed Doloroso, Sam Tarly e Jon Snow se encontram em um ponto de Winterfell, relembrando a Patrulha da Noite, a época que os três lutavam juntos pelo Castelo Black. Foi uma cena tão legal, porém nem tanto, porque na cena podemos ver o fantasma, né, o lobo. O lobo do Jon, mano, o lobo do Jon... Tenho que citar. Sério, o lobo do Jon era pra ter quase uns 3 metros em pé. Ali, sei lá, mano, virou um poodle. O lobo é um lobo gigante. Nos livros... Lobos são grandes por si só. Nos livros contam que os lobos de 4, eles têm quase o tamanho de um homem comum. Então a gente sabe que o Ghost, que é o fantasma, em outras cenas, ele é gigantesco. Mas nessa cena o pessoal do CGI novamente errou. Cara, como que pode? O bicho tá o tamanho de um poodle. Se você vai lá na cena, se tiver condições aí, entra aí, vai lá e procura. Mano, cara, tá absurdo. Foi um erro assim, produção. Assim, não era. Você não repara na hora o tamanho do lobo, você tá cagando muito pro lobo ali naquela hora. Porra, o cachorro tá ali, tá fazendo o quê? Caguei, né? Não, ele parece um GIF. Repara também que ele parece um GIF. Ele faz os mesmos movimentos. Mas, enfim, tá lá. É o que deu pra fazer, né? Tinha tempos que ele não aparecia e apareceu. Apareceu do nada, não tem nem explicação do que aconteceu. E na cena seguinte nós temos o Conselho do Resenha dos Farrapos. Sabe o que é isso? Não? Então vou te explicar. É Podrick, Tyrion Lannister, Jaime Lannister, Brienne, Tormund, Sir Davos. Os 6, encagaçados com medo da guerra e chapando coco. Ali temos uma cena bem cômica, troca de piadas, enfim. Na realidade eu acho que é preparação? Eu acho que é uma preparação para vários personagens que estão ali que vão morrer. Eu tenho certeza que no próximo episódio vai morrer uma galera. Eles vão fazer uma limpa.
E essa cena não me agradou muito. Assim, foi meio engraçado, mas não me agradou muito porque não era importante. A gente tá no segundo episódio, tem mais 4 episódios, mano. Era pra ter alguma coisa que prestasse, algum diálogo importante, algum conhecimento desconhecido. Algo que eles conheciam e nós, espectadores, não conhecíamos. Algo que pudesse ajudar na guerra, algo que premeditasse a guerra. Na realidade, nós temos vários fios ainda não conectados que nós precisamos conectar rapidamente em 4 capítulos, cara. Então, assim, tem muita cena desnecessária nesse episódio que eu, como leigo, acho que poderia ter sido colocado tudo isso no primeiro episódio, se fosse um pouco mais extenso. E o segundo episódio já ser a guerra, o início da guerra, entendeu? Então é isso, eu acho que foi desnecessário, apesar de ser cômico, eu achei desnecessário. Temos ali a consagração de Brienne, a cavaleira, a Sir Brienne de Tarth, por Jaime Lannister. É uma cena bonita, que eu creio também que seja uma grande despedida do Jaime Lannister. Nessa cena, tem uma música que Podrick canta, que é uma música real que tá nos livros, né? Que é a música da Jenny of the Old Stones. O Podrick, nessa cena, ele canta a música inteira, coisa que não acontece nas crônicas. Ali vai a primeira vez que a gente vai ouvir essa música por completa na história de Game of Thrones. Que, por sinal, é uma música bem bonita e bem melancólica, né? Foi bonita e melancólica, porque nós temos ali um jogo de imagens, a câmera vai passeando, pega o Sam junto com a Gilly e com o Sam filhote dormindo. Como se fosse uma despedida de alguns personagens. É bem triste, bem melancólico. E novamente temos as cenas desnecessárias, o encontro da Arya novamente com o cão, e a troca de farpas ali, você vê que a Arya já não tem mais ele na lista, já não leva mais a lista dela a sério. Nem o Beric, que em seguida chega o Beric também, ele até questiona, esse cara também não estava na sua lista, pegou a lista e jogou fora. Enfim, tá bom, mais cenas desnecessárias. Amigos, temos que falar sobre isso. O que é menina Arya pelada na TV? Cara, como se fosse minha irmã, porque a gente viu ela pequenininha, cara. Ela ainda é pequena, só que, né? Pô, foi doloroso. Foi quase igual o Ed. Doloroso. Mas enfim, tivemos ali, enfim, o romance sendo concretizado, finalizado entre Stark e Baratheon. A gente já imaginava e suspeitava que isso iria ocorrer. Ocorreu às vésperas da chegada do Rei da Noite. Eu acho que o Rei da Noite chegou e eles estavam lá... pelados. E na sequência de imagens nós temos ali uma breve discussão entre Lyanna Mormont e Jorah Mormont, que são primos, né? Todos sabem que o Jorah Mormont foi exilado para Essos, né? E eles se encontram ali, é o primeiro encontro deles após isso tudo. Ele querendo convencê-la de não ir pra guerra, que ela é o futuro da casa, e ela decidida. Lyanna Mormont vai pra guerra. E temos essa breve discussão que termina com a chegada do Sam. E o Sam presenteia Jorah com uma espada, que seria a espada de seu pai, de aço valeriano. Creio eu que vai ajudar muito, né? A espada que tem um nome Veneno de Coração. Sim, vai ajudar demais. Aço valeriano. Chegando no final do episódio, temos Jon e Daenerys lá nas criptas de Winterfell. Lá, Daenerys abraça o Jon e pergunta quem é a moça na estátua. A estátua se trata de Lyanna Stark, mãe de Jon. Jon logo fala pra Daenerys que a estátua é sobre Lyanna. E a Daenerys complementa falando que o irmão dela, Rhaegar, estuprou ela, mesmo ele sendo um homem bom. Logo Jon fala que não foi verdade aquilo. Ele conta a história real. Ele vai contando até certo ponto que ela vai ligando uns fatos ao outro. No momento que ele conta que ele é Aegon Targaryen, ela dá um pulo e se afasta dele, mano. Nessa hora, tu sente um calafrio, tu se arrepia assim, cara. Ela achava que ela era a rainha, né, a herdeira, mas não é ele. E ela fica duvida do Sam, do Bran, duvida dele. Mas ele confirma, falando que infelizmente essa é a verdade, dizendo que ele não queria ser, não quer o trono, mas... eu vou dar minha opinião, eu achava que a Dany ia reagir bem mal a essa notícia, louca, mas me surpreendeu, acho que ela reagiu até melhor do que eu esperava, acho que ela ainda está maturando essa ideia, vamos ver nos próximos programas como vai ser isso, como ela vai digerir isso, porque isso tem que ser resolvido, não foi resolvido, por isso que eu falei, volto a repetir, esse episódio deveria ter se chamado, como que é? Episódio das conversas não acabadas. Toda hora, no momento de tensão, assim, os diretores acham por bem não terminar os diálogos. Quando é diálogo fútil, eles deixam rolar 5, 6 minutos de cena. Rola até a música, né? Isso aí, rola até musiquinha, mas quando é uma cena que tem que acertar as arestas,
ele corta. Isso é chato pra caramba. Eles usaram esse artifício nesse episódio, acho que umas 2, 3 vezes. Isso irrita o telespectador. E temos e na última cena temos a chegada, enfim, dos caminhantes brancos a Winterfell. Meu irmão, a Chinela vai cantar. Enfim, nós não vimos Viserion, né, e o Rei da Noite, não vimos. Porém, vimos a chegada dos caminhantes brancos e suas legiões. Já temos certeza que no próximo episódio o couro vai comer. Vamos deixar um adendo aqui pro próximo episódio. Antes do próximo episódio, um bloco no canal que iremos lançar falando sobre uma possível reviravolta, um possível massacre, onde a gente não espera que será. Tem uma certa teoria que eu acho bem provável de acontecer e assim vale a pena vocês assistirem. Vai estar aí no canal um vídeo curtinho, nada muito rápido, será o Cine Drops. É bom vocês verem para entender o que eu tô falando aqui agora. É sobre uma teoria muito cabulosa que vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. E finalizamos o segundo episódio da 8ª temporada de Game of Thrones. O Bronn não chegou de King's Landing em Winterfell. Não sabemos quando ele vai chegar, ou se ele de fato vai chegar, ou se ele já morreu. Acho difícil, mas é uma possibilidade, né? Eu achei... Peraí. E o que você achou do episódio, Davi? Eu achei um episódio morno, assim. Pensei que teria guerra já nesse segundo episódio. Infelizmente não teve, mas agora a gente já sabe que vai ter guerra no próximo episódio. Isso a gente tem certeza. Então, daria uma nota 8 pra esse episódio, ainda mais pela enrolação. Algumas coisas foram, assim, legais, revelações mais ou menos, assim, foi meio morno. Nota 8. E tu? Concordo contigo, acho que o episódio foi um episódio agridoce, bem lento, preparando a gente já pro próximo episódio, que é quando inicia a guerra. Creio que teremos muitas mortes, muitas baixas de personagens importantes. Então você aí que é meio sensível, já prepara o lencinho, porque é certeza ter choro. Pau no seu rabo e... Tivemos alguns momentos cômicos nesse episódio, algumas cenas desnecessárias. Então galera, são 5h56 da manhã, eu perdi o final do vídeo, não sei como. E é isso, eu vim aqui pedir pra vocês deixarem um like, compartilhar com os amigos. E é isso aí, se inscreve no canal galera, valeu, até o próximo vídeo, fui!